Portanto, todas as obturações de prata com mercúrio vazam constantemente quantidades substanciais de mercúrio. A quantidade aumenta com qualquer tipo de estimulação, e como resultado, o mercúrio das obturações produz a maior parte da exposição humana ao mercúrio. A Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia está extremamente preocupada com as alegações anedóticas de segurança por parte dos fabricantes e associações comerciais dentárias. Existem variantes com evidências científicas publicadas e revisadas por pares em contrário. O princípio da precaução exige ação quando existe a possibilidade de dano. Não exige provas, sem sombra de dúvida, de que no caso de metais pesados e xenobióticos, a exposição é quase impossível e desnecessária, em nossa opinião. O que vocês estão vendo é vapor de mercúrio saindo de uma amálgama de prata de 25 anos, preenchendo um dente extraído. O fundo é uma tela fosforescente. O vapor de mercúrio absorve a luz fluorescente e você pode vê-la como uma sombra na tela. Isto é mercúrio saindo de um recheio que foi mergulhado em água que tem a mesma temperatura do corpo humano. É uma obturação que foi esfregada com borracha de lápis por apenas alguns segundos, como ir ao higienista e pedir para ela limpar os dentes. Estas não são pequenas quantidades de mercúrio. Se você consegue ver, é mais de 1000 vezes maior do que a Agência de Proteção Ambiental permite para o ar que respiramos. E a última vez que você foi ao dentista e eles perfuraram seu dente? Aqui está o vapor de mercúrio toda vez que você aumenta a temperatura para 110 graus com café quente ou água morna, ou mesmo mastiga. O mercúrio sai das obturações toda vez que você as estimula, e essa simulação faz com que o mercúrio continue vazando das obturações por 1h30, no mínimo. Algumas pessoas rangem os dentes. Algumas pessoas mascam chiclete. O dentista pode enviar uma coroa de ouro velha ao laboratório dentário para ser soldada. E o pessoal da odontologia? Eles não estão recebendo consentimento informado. Em 85, a Academia Internacional de Toxicologia da Medicina Oral decidiu determinar a quantidade de mercúrio que saía das obturações. E aqui está o gráfico que mostra que quantidades substanciais de mercúrio foram medidas saindo das obturações. E então estimamos a dose tal. Depois começamos experiências com animais e colocamos obturações radioativas em ovelhas. O mercúrio acumulou-se na mandíbula, no estômago, no fígado e nos rins das ovelhas em apenas 30 dias. Quantidades substanciais de mercúrio se espalharam das obturações para todos os órgãos do corpo daquela ovelha. Isso deveria ser motivo de preocupação para todos. Depois medimos que a capacidade dos rins das ovelhas diminuiu em 60% para eliminar a inulina, uma indicação de mau funcionamento renal. Imagens de corpo inteiro de macacos encontraram exatamente a mesma coisa. Os defensores das obturações de amálgama afirmam que as ovelhas mastigam demais. Bem, qual é o problema com os macacos? Eles tinham mercúrio na mandíbula, rins, fígado, intestino e coração. E pesquisas adicionais descobriram que bactérias distróficas resistentes a antibióticos surgiram nos intestinos 2 semanas após o recebimento dessas obturações com vazamento de mercúrio. Outros estudos encontraram danos na ribosilação do ADP, nas proteínas dos neurônios cerebrais. Em resposta à controvérsia e a pedido da Federação de Cientistas Experimentais e Biólogos, os do FOR, Fritz Loscheider e Murray Weiman escreveram um editorial, o primeiro na FACEP, que refutou ponto por ponto as afirmações dos proponentes do amálgama. Em 1991, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a fonte predominante de exposição humana ao mercúrio são as obturações. Isto deveria ser motivo de preocupação para quem deseja ter filhos saudáveis, porque o mercúrio é altamente prejudicial para os fetos. Experimentos em ovelhas mostraram que o mercúrio das obturações das ovelhas foi transferido imediatamente para a placenta, para o feto e para todas as concebíveis do corpo do feto. Aumentou ainda mais no cordeiro após o nascimento, devido ao mercúrio no leite materno.
Não existe enchimento seguro de mercúrio. Todas as obturações de mercúrio vazam mercúrio. O efeito combinado do mercúrio, cádmio e chumbo está agora a ser investigado, mas não é um em um. É sinérgico e um em um pode render 100 ou até 1000. Por que isso é preocupante? Ouvimos repetidamente que as crianças estão expostas ao chumbo do nosso ambiente. O mercúrio no chumbo é muitas vezes mais tóxico do que apenas o mercúrio. Essas obturações de mercúrio pretas e corroídas são usadas onde você deve perfurar 1/3 do dente para consertar uma cavidade do tamanho de uma cabeça de alfinete. E mesmo que você ame mercúrio, é coisa errada a se fazer com as crianças. Isso leva a dentes extraídos do canal radicular quebrados e doentes durante o resto da vida. É um erro que custa à criança a vida inteira. Milhões e milhões de dólares são gastos anualmente para consertar dentes repetidas vezes. E os dentistas não seguem as recomendações do fabricante. Eles embalam mercúrio em crianças em torno de coroas de ouro, embaixo de pontes, colocam ao redor da linha da gengiva em contato com os tecidos. Há mercúrio espalhando-se desta coroa de ouro para todos os tecidos do corpo do paciente. Mesmo que você goste de obturações de mercúrio, colocar esse tipo de obturação no dente é simplesmente a coisa errada a fazer. Harold Lowy, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Odontológica em 1993, escreveu que a primeira obturação é uma etapa crítica na vida do dente. Usar amálgama para a primeira obturação requer a remoção de grande parte da substância dentária, não apenas da substância dentária doente, mas também da substância dentária saudável. Então, ao fazer os cortes inferiores, você sacrifica muito e isso resulta em um dente enfraquecido. A próxima coisa que você percebe é que o dente quebra e você precisa de uma coroa. Então você precisa consertar a coroa. E assim continua até o estágio em que não há mais o que reparar e você arranca o dente. Com a primeira obturação, você deve fazer algo que possa restaurar o dente ou reter mais substância dentária saudável. Use novos materiais, compósitos ou materiais que possam aderir à superfície sem cortes. Você pode fazer isso com pouca remoção da substância dentária para que o núcleo do dente ainda esteja lá. Eu acrescentaria que o custo de todos aqueles reparos dentários repetidamente torna enorme o custo das obturações de mercúrio, mesmo se você não considerar o comprometimento neurológico e os danos cerebrais que elas certamente causam no pessoal odontológico e a infertilidade e o desgosto que causaram a tantas famílias. É a opinião desta academia que as agências governamentais responsáveis deveriam proibir o uso destes recheios até que os seus fabricantes produzam a suposta evidência de segurança. Mostre na ciência. Obrigado por assistir.